Oi, pessoal, vamos bater um papo muito legal aqui, Cultura ao Quadrado. Vamos falar do Teatro de Bonecos do Gama e de Brasília. Eu, Mimosa e Marco, né, Mimosa? Vai ser legal. Hoje o Sesc Cultura ao Quadrado recebe Marco Augusto, João e a Vaquinha. Tá todo mundo aqui nesse programa hoje. Só faltou o pé de feijão. Só faltou o pé de feijão. Mas esse é um João com pé de feijão que se passa no Nordeste. Eu queria te apresentar primeiro dizendo que você é do grupo Voar, Teatro de Bonecos, do Gama, que está fazendo 20 anos esse ano. Exatamente. Começamos em 2003 e João e o Pé de Feijão foi o nosso primeiro espetáculo. O primeiro espetáculo. Sim. E eles estão aqui, né? Sim. Representando. E essa peça, especificamente, se passa no Nordeste. Se passa no Nordeste. Fiz uma adaptação com um cenário nordestino, música de Luiz Gonzaga. Que maravilha. Porque a gente tem muito conhecimento na literatura do João e o Pé de Feijão da era medieval. Então, eu abrasileirei a história. É muito bom porque traz a identidade, as pessoas se identificam mais com a história, né? Sim. Tendo essa pitada brasileira. E tem a questão da aridez, a história também fala da aridez, tem a questão da aridez do Nordeste. Então, eu achei que casou muito bem. Ai, ai. Vai, Wayne, segura aqui, vai, ufa! Então, lá em 2003, quando eu ainda trabalhava no Grupo Bagagem, eu comecei a montar esse espetáculo e saí com esse espetáculo de lá. E esse espetáculo, o João e o Pé de Feijão, foi que deu origem ao Grupo Voar, deu origem a vários outros projetos que a gente executa hoje. Que maravilha. O Gama tem uma tradição muito grande de teatro de bonecos, não tem? Vários grupos. Você falou do Bagagem, tem Cidade de Bonecos, tem uma série de grupos nascidos. Titeritá, Pilombetagem, várias companhias que trabalham lá com o teatro de bonecos. E por quê? O que que tem no Gama? O que que tem na água do Gama que faz tanta gente gostar de trabalhar com boneco? Começou com o Grupo Bagagem, né? Aham. Com Ayrton Marciano, que também começou junto com o Chico Simões, com o Zé Regino também, que já trabalhou com teatro de bonecos, com pessoas aqui do Distrito Federal que começou a trabalhar com os bonecos. E o Ayrton sempre foi muito generoso. A gente fala da questão dos mestres que ensinam as outras pessoas, é uma pedagogia da generosidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma oficina com o Grupo Bagagem, e depois eles me acolheram dentro da oficina deles. Eu ia lá às tardes, ficava lá, depois fundei meu grupo, que na época era o grupo Trapo do Baú, né? E o Bagagem sempre dava maior apoio para a gente, e várias companhias surgiram assim, né? Começaram a trabalhar com o Grupo Bagagem, depois criaram asas e foram tocar seus próprios caminhos. Então a gente pode dizer que quem semeou essa história no Gama foi o Bagagem. Sim, é o mais antigo, né? E Tem como é que mais foi de seu 30 primeiro anos. contato com os bonecos? Foi no Bagagem? Não foi no Projeto Plateia. Projeto Plateia. Era um Muita projeto, gente fala um disso projeto aqui. muito importante que ia para as escolas na década de 80, final de 70, 80, e levava teatro para a escola. Eu não gostava muito de ir para a escola, não. Para falar a verdade? Mas quando teve esse projeto, eu fiquei muito encantado. E lá eu vi um espetáculo de Mamulengo. E eu fiquei fascinado com os bonecos. Eu era muito tímido. E aí eu queria falar com o mestre que estava fazendo uma, mas não tive coragem. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei assim, como é que faz esses bonecos? Aí fui pesquisar, fui ver em livro como é que faz os bonecos. E tomei contato com papel machê, que é aquela massa com papel. Fiz uns bonecos, chamei uns amigos para fazer os bonecos. Fizemos na festa do meu aniversário. E ficou com essa semente guardada de eu querer fazer teatro de bonecos. Fiz de forma amadora. Você tinha que idade, contato. mais ou menos, nessa época? Olha, né? Eu tinha uns 13 anos. Nossa, começou muito cedo, então. Mas não foi profissionalmente, foi com os amigos, assim. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira. A gente só fez uma vez nesse dia do meu aniversário, depois os bonecos ficaram guardados lá. E aí, um dia eu fazia natação, eu estava indo para uma aula de natação, e aí, quando eu estava indo na natação, tinha um cartaz, oficina de bonecos. E aí eu fui participar dessa oficina. Quem estava ministrando a oficina era o Grupo Bagagem. Na época, o Ayrton, o Narciso e a Adriana. Aprendi com eles a fazer os bonecos. Depois chamei amigos para fundar a minha companhia, que era o Grupo Trapo do Baú. E aí o grupo foi crescendo, o Trapo do Baú. E aí, em determinado momento, saiu algumas pessoas do Grupo Bagagem. O Ayrton me chamou para trabalhar no Bagagem. E eu entrei no Bagagem, fiquei trabalhando lá até 2003. Foi quando eu saí para fundar o Voar.
Foi uma bela escola, então. Sim, foi Bagagem uma escola. O foi... Bagagem é uma escola, porque eles têm uma parte que é uma intensa fabricação de bonecos, tanto para os espetáculos como para campanhas publicitárias, várias utilidades. Então, foi uma escola muito intensa. Imagino. Eu pelei, mas aqui cheguei. Agora, você fala muito dessa questão da generosidade entre os bonequeiros, entre as companhias. Isso é muito bonito de ver. E eu acho que o ponto de cultura, que tem, inclusive, um ponto de cultura no Gama também, Sim. o Chico Simões esteve aqui, falou do ponto de cultura em Taguatinga. Tem esses pontos de cultura irradiam um pouco essa generosidade de você compartilhar conhecimento, de você espalhar o que você sabe e passar para outras pessoas. Exatamente, muito nessa onda de parceria. Em 2006, quando começou a surgir os pontos de cultura, minha companhia era muito nova. O Voar tinha 3 anos, surgiu em 2003, e aí eu queria muito ser ponto de cultura. Então, assim, sozinho eu não vou conseguir. Então, eu chamei mais 2 companhias, que foi o Titeritá e o Cidade dos Bonecos, para a gente fundar o nosso primeiro ponto de cultura, que era a Rede de Ação Cultural do Gama. E a gente também não tinha espaço para fazer. Então, lá no Gama tem uma praça, que é a praça que fica ali no Cine Itapuã, tem um parque, e tinha um picadeiro lá, que não servia muito para fazer a apresentação, porque eram 3 arquibancadas e um picadeiro no meio. Então, o picadeiro era muito pequeno, mas as arquibancadas eram legais. Tinham 3 arquibancadas. E a gente pensou, que tal se a gente tirasse uma arquibancada dessa, colocasse um palco italiano coberto dentro do parque e a gente fundasse aqui o nosso ponto de cultura. Então, a gente pediu autorização para a administração, eles cederam, a gente fez essa obra lá, tiramos uma arquibancada e deixamos 2 arquibancadas, e aí a gente fundou esse ponto de cultura, que era a Rede de Ação Cultural do Gama. E aí, todo final de semana, a gente fazia espetáculos, oficinas, num parque. Sensacional, Num mais parque ao ar democrático livre, impossível. ao ar livre. Esse espaço existe até hoje, é um dos lugares que a gente faz espetáculo lá no Gama, onde mais dá público, porque é um local, naturalmente, onde as famílias vão se divertir ao final de semana. Que é um parquinho muito legal, um parque histórico que fica ali ao lado do Cine Itapuã, então é um lugar bem agradável. E aí a gente juntou isso, o teatro de bonecos, espetáculos nesse parque. Você falou de oficinas, eu vi que o Grupo Voar muitas vezes faz oficinas de cultura e meio ambiente. Como é que é juntar essas 2 coisas? É um projeto que a gente tem que chama Viveiro Cultural. E aí a gente tinha uma parte que a gente trabalhava com jardinagem, plantio de muda do cerrado, e a gente levava para as escolas. E aí é um projeto que foi muito bem aceito. Como a nossa área é o teatro, a gente começou com o teatro. Depois, com outras parcerias, a gente começou também a entrar em outras linguagens, do audiovisual, das artes plásticas, sempre em parceria com as escolas. Foi misturando tudo. Sim. E, ao mesmo tempo, resgatando essa importância do cerrado, que muitas vezes fica em segundo plano, as pessoas não valorizam, né? A vegetação. E é um bioma maravilhoso, importantíssimo. Então, também é uma maneira de conscientizar as novas gerações de uma forma lúdica. Sim, a gente tinha essa parte desse viveiro de plantar, e a gente fazia questão de ter mudas do cerrado. Sensacional, sensacional, que bom. E o projeto continua? Ele depende muito de apoio, Aham. né? Ele teve uma edição agora há uns 3 anos, a gente já conseguiu levar para várias escolas do Gama, e a gente fica sempre com essa necessidade de ter o apoio, de ter um fomento para dar continuidade ao projeto. Mas formamos muitas pessoas, né? O Gilmar Martins mesmo, que é um integrante da companhia, que estudou paisagismo para poder auxiliar no projeto, para poder tocar o projeto. Então, é um projeto muito legal. Sensacional, achei sensacional. Essa questão da formação, de você continuar passando a tradição para novas gerações, as oficinas cumprem esse papel e vocês também têm cursos profissionalizantes, ou seja, pode virar a arte dos bonecos, a brincadeira pode virar uma profissão. Exatamente. E sempre com essa coisa que eu chamo que é a pedagogia da generosidade. Hoje nós estamos trabalhando com o Gabriel Calazans, que é um jovem de 17 anos que se encantou pelos bonecos. Ele se encantou pelos bonecos no estilo Muppets, né? E a gente, um integrante da companhia, viajou, se mudou para o Canadá, e a gente teve a oportunidade de conhecer o Gabriel, que hoje ele se diz profissional, com 17 anos, já fazendo espetáculos com a gente, com outras companhias,
campanhas nacionais, então é um jovem talento que nos dá o privilégio de trabalhar com ele. Que delícia, que ótimo. Pedagogia da generosidade, de fato. Você falou dessa questão nacional, o Grupo Voar conseguiu se apresentar em todos os estados do Brasil? Sim, muito com o apoio do SESC, né? O palco giratório foi fundamental para isso. Nós participamos com o espetáculo Os Meninos Verdes. Fizemos vários estados, porque parece que ficou faltando 2 ou 3. Aí depois veio o FAC, que a gente falou, não, a gente precisa completar o mapa do Brasil. Por favor, né? Tá faltando 2 ou 3 não, né? Vamos fazer tudo, né? Aí o FAC nos ajudou, a gente conseguiu completar. Cobriu o Brasil inteiro, exatamente. então. O que vocês percebem quando vocês vão em outros estados? Tem uma marca do Teatro de Brasília? O Teatro do Gama tem um carimbinho ali, que é do Distrito Federal? Tem alguma, não sei, um sotaque diferente, uma maneira diferente de contar a história? Ou é meio padronizado? Especificamente da nossa companhia, a gente tem uma característica de alguns espetáculos nossos ter essa relação com a literatura. Então, como a gente leva alguns espetáculos que as pessoas já conhecem, a gente causa uma empatia, uma aproximação que resulta nessa questão da gente conseguir cativar o público. Então, nós já montamos o Menino Maluquinho, os Meninos Verdes da Cora Coralina. Quando a gente chega com o espetáculo de Cora Coralina, todo mundo se identifica, quer ver, quer tocar os bonecos, quer saber quem são aquelas criaturas que são os Meninos Verdes que surgiram lá no quintal da Cora Coralina, na cidade de Goiás. Então, a gente leva isso, né? A nossa identidade e casa com a identidade de quem mora lá. E aí, com essa questão de ter uma referência na literatura, uma referência no Cerrado, a gente vai se aproximando da plateia. Ah, sensacional. E vocês se apresentaram fora do Brasil também, já? Sim, já tive a oportunidade de ir com o João e o Pé de Feijão para o México, para o Chile, para a Espanha. Então, assim, esse espetáculo, João e o Pé de Feijão, ele tem essa mobilidade maior. Porque só eu dou vida a todos os bonecos desse espetáculo. Então é fácil de viajar. Eu e um técnico de som, a gente consegue viajar. É viável, aí é viável. No caso, esses bonecos, como é que eles são feitos? Você que fabrica? Sim, são feitos em látex. Então, eu gosto muito de trabalhar com látex porque ele tem uma maleabilidade. Eu desenvolvi um formato que eu consigo trabalhar dessa forma e movimentar a boca do boneco, que também eu considero uma inovação dentro do boneco de luva, porque geralmente o boneco de luva não tem articulação de boca. E aí eu gosto muito de trabalhar com esse material. E fica muito perfeito, né? Sim, assim, os detalhezinhos, você vê cada detalhe muito bem feitinho, né? E você dá oficina também, você também usa a pedagogia da generosidade para repassar esse conhecimento. Na semana passada, a gente foi em Posse participar de um projeto lá. Nós fizemos uma oficina para 80 professores da rede pública. Que fantástico. Você falou que tem uma certa inovação na maneira como você fez os bonecos. E eu fiquei muito surpresa já em algumas conversas que a gente teve aqui no Sesc Cultura ao Quadrado, de mestres da cultura popular, da tradição popular, falarem que a tradição precisa estar unida à inovação, porque senão ela morre. Você acha que é isso também? Sim, porque hoje a gente tem a gente que trabalha com cultura, que é vivo, que é presencial, que é perto das pessoas, a gente tem uma concorrência muito grande, que é a questão das telas. As telas hoje são a grande concorrência nossa. Não porque tira as pessoas dos nossos espetáculos, é porque desvia a atenção, muitas vezes, do que é o principal do nosso trabalho, que é a relação próxima da pessoa, que é a convivência, que é o olho no olho, que é a respiração, que é o riso, que é a piada, que é estar junto com as pessoas. A gente tem que estar aliado a essas novas tecnologias, as novas formas de fazer, as novas formas de se expressar. Por exemplo, a gente brinca mamulengo também na nossa companhia. Eu falei que a gente faz todos os bonecos, com exceção de um espetáculo. Tem um espetáculo que a gente não fez os bonecos, a gente adquiriu de um mestre, que é o mestre Zé Lopes, que é o espetáculo Tramóias para Enganar a Morte, que é um espetáculo que fala sobre a questão da morte, do mamulengo tradicional. Mas a gente inova um pouquinho. No nosso mamulengo tem 2 musicistas que participam, né? Para a gente falar de inovação também, o teatro de bonecos popular, o mamulengo, o babau, Cassimiro Coco, mulheres não brincavam. Hoje as mulheres brincam. Hoje já existe uma rede de bonequeiras, né? Então, nós estamos vivos, estamos atuando, estamos em constante
troca, né, em constante busca. Então, por isso que a inovação está sempre presente. Qual seria a maior inovação que você acha em termos de linguagem nos espetáculos? O que vocês incorporaram que falava assim, antigamente se falava, não, isso não funciona. Porque acaba tendo uma mistura das artes. Né? Você falou da música, Sim. acaba tendo uma mistura. Aqui tem artes plásticas também. Tem artes plásticas. Uma coisa que eu gosto muito, que eu considero inovação, é o boneco de luva com articulação de boca, que é o que a gente desenvolveu em alguns espetáculos, João e o Pé de Feijão, o Adivinha Adivinhão. Nos nossos espetáculos a gente mistura técnicas, a gente utiliza o boneco de fio com boneco de vara, sombra, né? O teatro de sombra está muito em voga hoje no teatro de animação. Né? Nós temos uma companhia aqui, que é a Companhia Lumiato, que está com espetáculo que circula o mundo inteiro, com espetáculo de altíssima qualidade e que é projeção de luz. Né? E quando a gente fala o teatro de bonecos, existe uma matriz maior que chama teatro de formas animadas, que aí entra o boneco, entra objetos que contam histórias. Então, eu gosto muito disso que eu faço, porque é muita diversidade. A gente pode contar a história com essas xícaras, a gente pode contar a história com luz, a gente pode contar história com bonecos feitos realmente para contar história, com movimentos, estudar alguns movimentos para dar vida, para dar ânima para o boneco. E pode misturar tudo. Fica até melhor quando mistura tudo. Os bonecos acabam, de certa forma, tendo uma vida própria? A gente costuma imaginar, né? A gente que faz os bonecos, a gente costuma imaginar que eles têm vida própria, que eles têm personalidade. A gente que confecciona o boneco, que cria, a gente já começa a pensar que quando a gente está fazendo, a gente fala, como é que vai ser a voz desse boneco? E começa a pensar, esse boneco tem parentesco, tem parente, tem pai, tem mãe. E a partir daí a gente cria a história deles, mas quando a gente não está vendo, eles têm vida própria mesmo. Né? Às vezes eles saem para passear. É mágico. Chico Simões esteve aqui, ele disse isso, que os bonecos são mágicos, têm vida própria, Exato. que às vezes ele está fazendo a voz, está emprestando a voz, está emprestando o movimento, mas ele está também assistindo o que o boneco está fazendo ao mesmo tempo. Exatamente, assim. A gente fica lá de baixo. Que é uma coisa mágica mesmo, acho que a palavra é essa, né? Você fala muito dessa questão da presença nas escolas, dessa importância da presença dessa arte dentro das escolas. Como é que é essa formação de novos públicos? Porque você mesmo disse que a questão das telas é uma coisa complicada hoje, para você parar a atenção, conseguir capturar a atenção de um jovem e deixar ele concentrado numa coisa ali sem pegar o celular do lado, é um desafio. É um desafio. E eu gosto muito de trabalhar na escola. Meu sonho na minha vida era fazer o seguinte: 2 apresentações por dia, uma de manhã e uma de tarde na escola. Eu não precisava mais nada na minha vida, porque é o local que eu mais gosto de apresentar e é o local onde eu vi teatro de bonecos pela primeira vez. E quando eu estava na escola, eu falei, eu não gostava muito de estudar. Eu fui uma criança que fui reprovado na primeira série. Imagina! Mas quando eu descobri o teatro de bonecos, eu já estava ali pela 5ª série, 4ª série, naquela época. Então, assim, eu não gosto, mas eu falei assim, eu preciso de aprender a ler e escrever para escrever os textos. Eu preciso de geografia para saber para onde eu vou poder viajar. Eu vou precisar de matemática para poder dividir o cachê quando eu receber. Então, assim, eu preciso da escola. E a escola precisa da gente que faz cultura, né? Porque não existe educação sem cultura e nem cultura sem educação. É um espaço que tem que sempre caminhar junto. E nós sempre, nossos projetos, a gente sempre leva para a escola. Eu achei sensacional isso, que você viu um objetivo, finalmente você acabou vendo um objetivo em ir para a escola. Né? Eu preciso aprender para fazer o que eu gosto, e o que eu gosto é trabalhar com boneco, mas eu preciso saber a matemática, o português, assim, não vou ter como escapar, né? Aí aceitou melhor, né? Depois disso aceitou um pouco melhor, né? A escola. Esses projetos de formação de público são muito importantes, né? Estar nas escolas e apresentar e ter esse primeiro contato com as crianças é muito importante, não é? É muito importante, principalmente quando a gente leva para quem nunca viu. A gente já foi fazer espetáculo de teatro na escola, aí a criança, a gente tá montando lá o cenário, e a criança fala, tio, que hora que vai começar o filme? Aí eu falo, não é filme não, é teatro. É teatro? É. Aí a gente fala, é ao vivo, é com bonecos e tal, porque tem muitas crianças que nunca viram, né? Então, quando a gente está circulando pela periferia, pelas escolas do campo,
a gente tem esse privilégio, né, de mostrar pela primeira vez o que é isso, é teatro, é bonecos, é para vocês, é para vocês. E deve ter um encantamento incrível das crianças, né, Exatamente. nesse primeiro contato. Sim. Acho que sempre tem, né? O encantamento sempre tem em qualquer fase da vida, mas acho que uma primeira apresentação deve ter um gosto muito especial. Eles ficam, assim, deslumbrados, né? Não viram, depois acontecem as coisas muito interessantes, assim. Não, e eu posso levar um boneco desse para casa? Eu falei, não pode, porque eu tenho a apresentação dele. Mas ficam com vontade, às vezes, até de fazer oficina, né? E aprender a fazer. Alguns projetos a gente tem a oportunidade de fazer apresentação e oficina. Isso é bem interessante, porque fecha o pacote todo ali para a criança, né? A gente desenvolveu umas técnicas, a gente trabalha com boneco com material reciclável e aí a gente consegue desenvolver bem. Que é legal também, porque entra na questão da sustentabilidade, né? Vocês estão sempre com um olho na cultura, o outro no meio ambiente. Muito bom. Você está falando muito dessa questão também de aproveitar a literatura brasileira, Cora Coralina, Ziraldo, e mesmo as peças que não foram escritas aqui, as apresentações que não foram escritas no Brasil, trazer para um universo brasileiro. Essa é uma preocupação mesmo de vocês. Vocês querem fazer uma coisa conectada com a realidade do público. Sim, inclusive já temos experiência com audiovisual. Um espetáculo que a gente montou há um tempo atrás era a Princesa de Bambu Luar, que era um boneco de manipulação direta, que, quando a gente fala boneco de manipulação direta, que é o boneco de corpo inteiro e que geralmente ele vem de uma tradição japonesa que é do bunraku. São 3 pessoas que animam o boneco. O mestre anima a cabeça, quem já tem um pouquinho mais de experiência, o braço, e quem está aprendendo os pés do boneco. E a gente fez uma adaptação, né? Já várias companhias aqui no Brasil já trabalham assim. A gente fez uma adaptação de um conto popular recolhido pelo Luiz da Câmara Cascudo, que é a Princesa de Bambu Luar. Então foi um espetáculo que a gente circulou muito com ele. Nesse espetáculo tinha 9 pessoas animando os bonecos, era uma música ao vivo e tal. E a gente não consegue sustentar muito uma equipe tão grande assim. E aí depois que o espetáculo acabou, a gente teve a oportunidade de transformar agora em audiovisual. Então a gente deve estar estreando agora o nosso curta-metragem A Princesa de Bambu Luar, que a gente fez para audiovisual. Que máximo! E aí vai ter acesso? Como é que as pessoas têm acesso? Primeiro a gente vai fazer um lançamento, teste de audiência, como a gente teve o patrocínio do FAC, a gente quer inscrever também no Festival de Brasília, alguns festivais, e aí depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Ah, que legal! Então vai ser bem democrático, Sim. todo mundo vai ter acesso. Que você falasse um pouquinho da peça, especificamente da peça Família Brasília, porque eu achei que é muito, a gente está falando dessa questão de trazer o universo, né, para perto do universo do público, e esse universo Família Brasília é o nosso universo, né? É um espetáculo que ele foi criado pensando em educação patrimonial, falar de Brasília para as crianças. Então é a história de um casal que vem do Ceará e vai receber os sobrinhos e vai apresentar a Brasília. Casal que vem do Ceará são pioneiros, que vieram para a construção de Brasília. Exatamente, são os candangos e vai receber os sobrinhos que vêm visitar Brasília. E aí eles vão mostrando através de um jogo. A gente tem um dado gigante, que nós temos o avião de Brasília em retalhos, uma colcha de retalhos que a gente estende no chão, e a gente vai contando essa história. E aí a gente vai jogando o dado, fazendo perguntas, ele é bem interativo. E aí a criança, o público, né, infantil principalmente, imagino, vai aprendendo sobre a cidade e aprendendo também a importância que os candangos tiveram, né, as pessoas que vieram construir a cidade. Eu queria encerrar perguntando o que é a Brasília para você, Marco. Brasília é minha casa, né? E eu tenho uma casa muito grande, que vai do Gama à Planaltina. Porque assim como a gente já teve a oportunidade de apresentar em todos os estados, a gente também já teve a oportunidade de apresentar em todas as regiões administrativas. Em grandes espaços, como já tivemos a oportunidade de apresentar no Teatro Nacional, Teatros da Caixa, os teatros do Sesc, nós também apresentamos em Escola Rural de Planaltina, Escola Rural de Sobradinho. Então, circular pelo Distrito Federal é muito bom. É uma coisa que outras companhias não têm assim tanto privilégio, né? Uma companhia de São Paulo para apresentar na sua cidade vizinha tem que viajar um bocado. Não, aqui a gente consegue em 1, 2 horas
percorrer do Gama à Planaltina. Então, eu gosto muito dessa geografia, de como Brasília é organizada. Então, assim, Brasília é minha casa, que é grande mesmo, onde eu posso brincar boneco em várias regiões administrativas. O que a cidade te passa, assim? A cidade te passa inspiração? É uma cidade diferente das outras? Como é que você enxerga essa sua casa tão grande, espaçosa? Eu percebo as diferenças, né, de quem mora nas regiões mais afastadas, na periferia, e daqui a Brasília, que recebe as pessoas de todas as cidades para trabalhar, para algumas necessidades. Eu, como moro no Gama, muitas necessidades a gente tem que buscar aqui. Nós não temos cinema, a gente tem que vir para o plano piloto. Então, eu vejo essa questão dessa desigualdade, né? Principalmente quando a gente fala em cultura. Aqui a gente tem muito espaço cultural. Eu moro no Gama, para ter espaço cultural, as companhias têm que fundar seus próprios espaços, como é o caso do Lábios da Lua, o Espaço Semente, nós temos o nosso espaço, o Grupo Bagagem tem o espaço dele, porque o Grupo Cidade dos Bonecos também tem, porque a gente não tem um espaço público, não é? A gente se sente muito esquecido nessa questão da atenção cultural para conosco. Então, a gente sofre com essa questão do espaço que reflete diretamente no acesso. Se você tem um teatro público, você vai ter espetáculos com um ingresso mais em conta, com projetos que acontecem lá dentro, projetos sociais, como acontece aqui nos centros culturais, né? Você acha que a cultura constrói essas pontes entre as regiões administrativas? Porque tem esse desnível mesmo, mas a cultura acaba unindo? Eu acho que sim. A gente tem muita parceria com o pessoal da Ceilândia. Nós temos uma associação de bonequeiros, que tem bonequeiros que vivem em várias cidades, Sobradinho, Planaltina. Então, a gente a gente não vê assim, uma grande separação quando a gente vai falar assim, de cidade ou de região administrativa. Nós somos todos Brasília, mas uma Brasília bem grande, que é essa casa que eu falo. E que essa Brasília bem grande exercite muito essa pedagogia da generosidade. É o que a gente espera, Sim. né? Muito obrigada pela entrevista. Foi ótimo conversar contigo. Vida longa ao voar. Que voe bastante aí por todo o Brasil, por todas as regiões administrativas do DF, por todo o Brasil e todo o mundo. Obrigado. Obrigada. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. Até lá.